a minha filha que falou ali que foi no Vyasa-Puja em Nova Gokula. Eu jurei que nunca mais faria um Vyasa-Puja. Tinham 300 pessoas e foi num nível de emoção assim. Primeiro, um Vyasa-Puja padrão, típico, com todas as festividades normais das festas da Índia. Então eu disse, não, eu vou mudar isso. E fiquei de 95 até hoje. Não permiti mais nada desse tipo de hoje. Eu não sei o que a psicologia diria de uma pessoa que se senta e fica ouvindo um monte de gente falando bem dele. Eu não sei o que diria isso, né? Assim, se fosse para cada um deles falar alguma coisa ruim, eles teriam muito mais coisas para falar, né? Eu tenho certeza, todos, inclusive minha irmã Tatiana, que falou ali, a minha filha também, naturalmente. Então, eu não sei o que a psicologia diz ou retrata uma pessoa que se submete a ficar sentado 2 horas ouvindo isso. Originalmente, essa é a festa mais solene da ISKCON, melhor dizendo, da cultura Vaishnava. O respeito e a veneração ao mestre espiritual é tradicional de todos os Vedas. Para simplificar, a cultura védica determina, num dia do ano, numa lua cheia, chamado Guru Purnima, o dia de adoração ao mestre espiritual. É o dia calculado do aparecimento de Vyasadeva, e eles calculam isso e fazem esse dia dedicado ao Guru Purnima, o Vyasa-Puja, o mestre espiritual, todos os mestres espirituais. Assim, a noção Jagat Guru, que o mestre espiritual não é limitado ao seu grupo de discípulos, ele tem uma posição universal, e essa posição universal deve ser reconhecida de forma absoluta. Isso é o padrão védico. Então, para simplificar, todas as linhas védicas fazem o Vyasa-Puja nesse dia, Purnima, é o único dia do calendário, todo mundo comemora e pronto, não tem mais nada. Mas no Vaishnavismo, que traz uma filosofia personalista e que cria as relações interpessoais na prática do serviço devocional, o mestre espiritual é respeitado, identificado como um indivíduo e é tratado como um indivíduo no dia do seu aparecimento. Então, o dia do meu nascimento é 13 de janeiro. Caiu durante um dia de semana. Mas foi feito um cálculo de acordo com o calendário lunar. E esse cálculo é Trayodasi, depois do Ekadasi. Como é o nome do Ekadasi? Satila Ekadasi. Que é o Ekadasi, o único Ekadasi do ano que pode comer gergelim. Então, esse é o dia védico. Então, mas esse ano cairia também no dia 22 desse mês e cairia num dia de semana. Então, nós escolhemos o dia de hoje, que nem é o dia do nascimento, nem é o dia védico, nem é um dia para jejum, que eu sempre me preocupo muito com o jejum dos devotos. Então, nem é o dia do jejum, não é nada. Então, nós fizemos um sábado para poder que todos vocês viessem. O pessoal de Fortaleza, o pessoal de Salvador, que vieram de longe, pudessem chegar. A Margarita está aqui, também, que veio do Chile e tudo. Então, a Ana Célia, que veio lá de Curitiba. Então, nós temos... para facilitar, fizemos nesse dia de hoje, sábado. E para mim foi uma surpresa saber que eu tinha preparado isso. O mais legal teria sido falar de cada foto. Cada foto tem uma história ali bem bacana, né? Então, se o senhor quiser, a gente coloca no slide, vai botar nosso número.
mais! Obrigado. Mas aquelas fotos ali, tinha fotos que eu nunca tinha visto na minha vida. E algumas eu nem identifiquei direito, também por causa da dificuldade de visão que eu estou nesse momento. Então, mas tinha fotos ali muito bacanas, com história bem legal, que a gente poderia ter contado. Ali tem dados históricos, tem o dia da inauguração da energia elétrica em Nova Gokula. Com o prefeito presente. Eu estava com a luva de eletricista para fazer a ligação. Acho que não apareceu. Tem duas fotos. Uma é essa, a outra eu vou fazendo a ligação. Quando a gente liga a luz e traz luz para Nova Gokula. Foi uma conquista esplêndida naquele momento. Você sabe o que é isso? Que aqui também aconteceu. Mas lá a gente fez daquele jeito, cheio de festa, com o prefeito, com tudo mais. Né? Então aí tem histórias muito interessantes. Eu tinha jurado que nunca mais faria um Vyasa Puja tradicional, que eu queria criar uma relação interpessoal com os devotos, que eu queria diminuir a distância, porque tudo isso cria, de certa forma, uma distância, que eu não ia aceitar nunca mais os processos védicos próprios para esse dia. Então, mas hoje teve essa quebra de protocolo nesse ponto. Felizmente foi só isso. O resto a gente não vai fazer. Mas eu também fiquei surpreso, porque eu preparei, desde 95, já vão muitos anos, né? Eu preparei praticamente um único discurso para o Vyasa Puja, que é uma visão crítica do nosso movimento. E eu apresento essa visão crítica, que é produto de conversar com todas essas pessoas que passaram aí, com seus questionamentos. Hridayananda Maharaj foi, entre todos que apareceram, foi o que eu mais tive oportunidade de discutir coisas, assim, muito profundas do movimento. E questionar o rumo que esse movimento vai tomando em cada década, em cada geração de devoto. Eu me senti com uma responsabilidade muito grande. Foi marcante a minha filha ter ido, porque quando eu me divorciei, a nossa família foi desfeita, ela tinha 3 anos de idade. E quando eu voltei a reencontrá-la, foi já com 18 anos nesse ano, 95, em Nova Gokula, que ela foi. Eu convidei para ir e ela foi. Então ela tinha 18 anos, e ela, tipo Vititra, assim, forte para falar, pegou o microfone e na frente de 300 pessoas começou a falar. Tinha 18 anos, atrevida. E o povo dizia para mim, ela é igual ao senhor. Ela é igual ao senhor. E ela disse assim, raiou o sol da minha vida. Começou o discurso assim. As mulheres choravam do que ela falava. Ela disse, raiou o sol da minha vida. Há 15 anos eu espero esse momento. E aí, imagine como eu fiquei. O suor já era normal. Naquele momento, foi horrível, foi uma situação muito horrível, porque somos humanos, estamos envolvidos em tantas situações complexas. Isso foi e eu jurei, nunca mais vou fazer uma festa assim tradicional. E é claro, né, que eu recebi a minha filha super bem, todos os devotos e devotas também receberam super bem, ela se sentiu muito acolhida. Acho que o que ela falou é bem sincero, a gente desenvolveu um relacionamento maduro que evoluiu nesse momento até hoje, com muitas diferentes situações e resgate de diálogos e tudo. Foi muito bom, foi um trabalho muito bom, que eu agradeço muito a Krishna por ter me iluminado a conduzir daquela maneira, de forma tão responsável, já que anteriormente eu havia sido tão irresponsável. Bom, então, ouvir tudo isso, eu sei o que tem de verdadeiro em tudo que essas pessoas falaram, que é a compaixão, a vontade de me acolher
nessa família de Prabhupada. Todos eles, ele da Ananda Maharaj, que já falou isso da ilha, até no GDC, imagine, né? Ele já falou esse negócio da ilha aí e outras coisas. E ele adora falar isso em público quando eu estou presente, que é para eu ficar bem envergonhado, como ele disse ali naquele momento. Ele curte isso, né? Sabe, irmão mais velho que gosta de maltratar o irmão mais novo, desculpa aí. Então mas eu preparei para esse momento outro tema, que é transbordamento. É o que eu gostaria de falar hoje com vocês, trazer esse tema para que a gente possa compreender a responsabilidade que há em nossos próprios atos, porque é próprio da nossa filosofia que o exemplo é melhor que o preceito. É próprio da nossa filosofia que nós devemos ser acharyas, ou pregar pelo exemplo. Então, o transbordamento, em poucas palavras, que eu não vou usar mais o tempo para falar, mas o transbordamento seria que o que vai sair da gente mesmo e que vai atingir as outras pessoas é o que está sendo produzido dentro da gente. E que a gente precisa produzir algo muito bom dentro da gente, para que isso transborde e que as pessoas possam receber a consciência de Krishna e tal. O nosso movimento tem desafios imensos. E é bem interessante porque eu cheguei a pensar em um dado momento que, como essa do Vyasa Puja, eu decidi isso por conta própria e disse, eu vou quebrar protocolo, eu não quero mais saber. Vários devotos vieram falar comigo, o senhor está seguindo os passos de Bhaktisiddhanta Maharaj. Porém, ele dizia que só no dia do Vyasa Puja ele iria ouvir depoimentos dos devotos. Então, o senhor pode fazer isso, mas não no dia do Vyasa Puja. E eu dizia, eu vou fazer. E assim, eu fui dizendo e garantindo que eu nunca mais ia me sentar para ouvir um desfile de pessoas falando coisas positivas, boas a meu respeito, de uma maneira tão compassiva. Eu agradeço profundamente. Eu conheço essas pessoas muito bem. E a minha vida é toda pautada na relação com todas essas pessoas. Mas eu continuo vivendo. E se for viver como nossos pais, ainda tem muitos anos pela frente. Então, nós vamos continuar interagindo. E agora eu estou interagindo com vocês nessa situação. E no futuro, também vamos interagir de outra maneira. Alguns anos atrás, eu carreguei Baladeva no colo. Onde está Baladeva? Baladeva. Imagine se eu fosse carregar hoje. Não teria força. Eu carreguei Baladeva, ele tem uma irmã gêmea. Eu carreguei ele num braço, ela no outro braço, e fizeram uma foto, eu com os dois carregando. Imagine, o tempo mudou, ele está aí barbudo, grande, adulto, e liderando, trabalhando, produzindo. Assim, Sri Janavi também, e tantos outros. Nava Vrinda, eu conheci, acho que ela era estudante ainda, estudante de história ainda. Agora ela já fez mestrado, já concluiu mestrado, já fez concurso, já está trabalhando, já se tornou um líder na ISKCON. A gente já discute certos assuntos de igual para igual. E tem tantos aqui de vocês. Krishna Das, Maharani, cadê o Mumu? O Munishvara, que eu conheço toda a família, vi todos muito pequenos. Então, nós precisamos valorizar este momento, hoje, agora, aqui. Como o Vichitra falou muito bem, eu agradeço. Nós precisamos valorizar esse momento e precisamos diminuir a distância entre nós e precisamos escutar uns aos outros.
Precisamos nos tornar o que Chaitanya Doya disse que nós já somos, bem-querentes uns dos outros. Precisamos diminuir a potência desse ahankara, esse falso ego, que tanto nos enclausura, nos põe dentro de uma cápsula ou dentro de uma bolha, e às vezes nós parecemos assim, água mineral com gás, que tem aquelas bolinhas, assim, um monte de bolinha, cada um dentro da sua bolha, vivendo a experiência da sua bolha. Esse é o trabalho que eu faço desde 95. Então eu não vou desistir, porque tive que ouvir tudo isso aí. Teve declarações muito importantes. Eu nunca tinha ouvido de Chandramukha Swami essa experiência dele de ir a Salvador. Ele não mencionou, mas nós fomos para o Festival da Manga. Ele chegou em Salvador, nós fomos de carro até Salvador, e na hora de voltar, Mititra disse para mim: você vai dirigindo sozinho? Eu disse: vou. Aí ele disse: veja quem dirige. Aí Chandramukha disse: eu sei dirigir, eu posso dirigir. Eu olhei para ele assim, ele acho que entendeu tudo na hora. Ou seja, não vou deixar ninguém dirigir. Aí botei todo mundo numa Kombi e fui até Salvador. Quando eu cheguei em Salvador, Maharaj ia viajar de ônibus, já estava com tudo acertado. Ele disse: fui pegar alguma coisa na tesouraria. Quando eu abri a tesouraria, minha carteira de motorista estava em cima da mesa. Eu fui sem carteira de motorista, voltei sem carteira de motorista, não deixei ninguém dirigir. Imagina. E o Maharaj Chandramukha estava Bhakta, com carteira de motorista e tudo. E a, sei lá, superpotência capricorniana, controlador, sei lá o que era aquilo, né? O medo de que pudesse acontecer. Mesmo porque quando minha mãe entende a natureza da gente. Eu ia dizer. A mesma natureza. E ela, quando eu comprava Kombi, que a gente teve várias, ela sabia que eu comprava. Kombi, como você pode comprar uma Kombi? A Kombi não tem nada na frente, um acidente, a primeira coisa que faz é pegar as pernas. Minha mãe mudou um pouco, agora tem uma Ferrari, não mudou nada. Vocês ficam dizendo isso, pensando que eu fiquei velha. Isso tem 40 anos, né? Agora está com 95, né? E ela diz: vocês não deviam comprar Kombi, é um perigo colocar todo esse povo dentro de uma Kombi e ir para as estradas. Falava assim. Bom, então já tinha aquela tipo maldição, né? Assim, ou sei lá, um alerta da minha mãe. E ainda deixar outra pessoa dirigir, aí eu preferia eu mesmo dirigir e fazia tudo isso, né? Então Maharaj falou isso, uma coisa que era, eu pensava que somente eu podia me lembrar dessas tolices, porque eu sou um pouco assim. Eu nunca podia imaginar que um sankirtaneiro, um pregador que já escreveu mais de 20 livros, ainda tivesse na memória algo assim tão banal de um relacionamento. Mas isso é família, né? Isso é relacionamento construído. São 40 e tantos anos. Esse ano nós dois fazemos 47 anos de movimento. Imagine, né? 47 anos que estamos no movimento. É muito forte tudo isso, mas eu não queria deixar de dar a mensagem que eu planejei, que é refletir sobre o transbordamento e a responsabilidade que cada um de nós tem, Bhakta, Bhaktin, homem, mulher, jovem, velho, todos. Aqueles que transbordam de si vão contribuir com os outros, com aquilo que está transbordando. Se é sensualidade, é isso que vai sair. Se é ira, é isso que vai sair. O que sair, o que transbordar, é o que os outros vão captar. Então, se nós temos consciência da crise que o mundo passa, da crise que as instituições passam, da ameaça que o nosso movimento tem de romper com a sucessão e se desviar a partir de agora, então nós precisamos estar atentos para isso. Agora, tendo dito isso e encerrado tudo que eu queria falar, eu queria dizer que eu percebi a ausência de muitas pessoas aqui, que eu sei que estão na fazenda. Então, tem muita gente que está na cozinha, tem muita gente que está na lanchonete, e tem pessoas que estão aí por fora, que de alguma forma não vieram
participar dessa festa. E eles estão fazendo o que a gente vai desfrutar daqui a pouco, que é a praçada. Então, eu queria ver se o Baladeva pode chamar o pessoal para vir aqui, para a gente dar uma salva de palmas para eles, que estão cozinhando a praçada para a gente, tá? Baladeva vai chamar o pessoal da lanchonete, o pessoal da cozinha. Estão desde ontem. Desde ontem trabalhando. Vocês devem imaginar a trabalheira que tem por trás de tudo isso, não? Um dia vocês vão fazer praticando isso, né? É isso. Nós conhecemos toda essa dedicação dos devotos. Sabemos como é austero conduzir a missão de Prabhupada. Hridayananda Maharaj disse uma coisa interessante. Ele falou da minha fidelidade, uma suposta fidelidade, que é como ele percebe. Ele também já disse isso muitas vezes. Ele não leva, quando ele fala isso, ele expressa algo que é consciente em mim, mas ele não sabe a origem, ele não lembra da origem dessa consciência em mim. Acontece que eu sou um dos primeiros devotos. Paravyoma fez questão de dizer que quando eu cheguei lá no sul, já tinha não sei quanto tempo, porque ele fica querendo dizer que eu não sou o primeiro devoto do Brasil. Porque a gente concorre para ver quem foi que conheceu primeiro. É o Kashaksha, Paravyoma e eu. Né? Então eles ficam fazendo cálculos, mas eu sei que fui eu. Eles dizem o mesmo também. Mas não perdi. Você está falando da fidelidade, de onde vem? Sim, obrigado, Chaitanya. Então, no começo do movimento, em um dado momento, havia um risco. Eu estava me formando na faculdade, ia fazer um curso de pós-graduação fora da minha cidade, e que havia um risco grande de se perder a conexão no movimento. Então, surgiu a ideia de escrevermos a Prabhupada. E Prabhupada respondeu num telegrama que dizia assim: estou enviando meu discípulo Hridayananda Das Goswami, por favor, ajude-o. Então, é a única instrução particular, pessoal, que eu tenho de Prabhupada. Eu nunca sequer vi Prabhupada. A instrução é: ajude Hridayananda Maharaj. Então, porque ele diz como fidelidade, consciente da minha parte, e é uma obediência, uma ordem de Prabhupada, e eu espero que a gente consiga fazer alguma coisa nesse país. Aqui já tem muitos grupos de líderes, e eu espero que a gente consiga fazer alguma coisa. Para onde, Prabhupada? Agora, se chegaram os debates? Chegaram Não? Só da lanchonete. Só da lanchonete, então vamos, entre aí, pessoal da lanchonete, uma salva de palmas para o pessoal que está. A lanchonete está começando a funcionar hoje, não está inaugurada não, né? É uma pré-inauguração, porque podia ser que alguém precisasse e a gente então já teria algo para oferecer. Então, está funcionando, se vocês quiserem, podem ir. Obrigado. Tem um detalhe que elas estão lá, elas cozinharam e estão lá, mas outros devotos também cozinharam e estão aqui, como por exemplo o Baladeva e etc. Sim, é bacana também. O pessoal da cozinha chegou. Pronto, pessoal da cozinha entra. Apareceu aí. Aí. Macula também. Nitai. Então, Manda de mandar a sala, cadê? Ali também. Ficou a manhã inteira lá, cortando, cozinhando. Tem um recado. Legal. Aqui tem um recado do vice-presidente. Ele mandou dizer, e depois que vocês provarem, se tiver bom, porque foi ele que fez.
A piada tradicional de Brasildama. Hare Krishna. Bom, então, eu queria realmente agradecer e pedir a vocês reflexão sobre esse tema, transbordamento, sobre o que a gente constrói internamente, a força do nosso pensamento, a impressão que fica no nosso caráter e a importância disso para a sucessão dentro do movimento Hare Krishna. Nós temos uma responsabilidade muito grande de levar o movimento adiante. Nós não podemos deixar que o movimento pare por aqui. Foi com esse espírito que a gente agora resolveu criar novas facilidades em Brasildama para poder receber os convidados. E com esse espírito que a gente se aventura a fazer qualquer outra coisa, como foi o Instituto Jaladuta. Maharaj Chandramukha está fazendo um trabalho novo também agora, perto de São Paulo, em Santa Isabel, e fez um retiro do Bhagavatam, que foi uma coisa muito impressionante. Então, muitos de vocês já estão na liderança, já estão nesse fogo da pregação, e muitos de vocês precisam refletir sobre a importância da autenticidade como devoto. Nós precisamos ser devotos verdadeiros. Não é uma questão de fachada, não é uma questão de um movimento para trazer uma nova religião. Não é nada, essa não é a proposta de Prabhupada, mas é de transformar vidas. Bhaktisiddhanta diz que se um discípulo se tornasse um devoto puro, a missão dele estava satisfeita. Prabhupada disse o mesmo. E agora nós precisamos garantir que o movimento continue. Com as células, com tudo, nós precisamos garantir que o movimento continue. Para oferecer às pessoas o benefício da consciência de Krishna. Não é para engrossar o caldo da nossa instituição, melhorar as finanças da nossa situação. Nós não somos vaixas querendo somente produzir dinheiro para poder sustentar economicamente. Essa não é a nossa linha. A nossa linha não é essa. A nossa linha é de compaixão por todas as entidades vivas. E precisamos acompanhar cada indivíduo, cuidar das pessoas. O movimento, há alguns anos, começou a se preocupar em cuidar dos devotos. Aí veio o Krishna West, e eu fiquei analisando a proposta que veio Krishna West, e um dia eu entendi que Krishna West, com a pregação que Nityananda Maharaj apresenta e os seguidores dele apresentam, vai além de cuidar dos devotos, é cuidar das pessoas, cuidar da impressão que as pessoas têm sobre nós. E assim a gente vai sacando como viver dentro desse mundo, como interagir com as pessoas. Eu tenho muito que falar com vocês, eu sabendo quando no ano 2000 houve uma grande mudança no Brasil naquele momento, e eu estava em Nova Gokula, e eu entendi, como em 95 eu rompi com os protocolos tradicionais do Vyasa Puja, no ano 2000 eu também de novo rompi com várias outras frentes administrativas e disse, vou trabalhar em outro padrão, vou trabalhar num padrão mais próximo das pessoas, vou cuidar da educação de adultos e vou formar líderes em cultura de paz. E comecei a trabalhar isso como um instituto. Felizmente, tem pessoas, vocês viram no México, um discípulo de Prabhupada, eu não pude apresentar, um discípulo de Prabhupada, lá no México eles pensam que eu sou o maior guloso que existe, porque eu elogio as comidas mexicanas, então eles fazem festivais de comida mexicana para mim. Então eu vou na casa de alguém, aí tem, sei lá, 40 preparações, aí vou no dia do seguinte em outra casa, eles ligam para saber o que você não fez. Aí faz todas as preparações mexicanas que não fez no outro. Eu como. Como tudo. Então, eles ficam com essa certeza de que realmente... Da palma, do palo. Nopal, né? Nopal é o que aqui a gente chama de palma, que a gente dá para o gado, e lá eles têm isso como alimento humano. Então eu identifiquei e eu disse, eu quero conhecer todas as diferentes
preparações que se faz quando um palco. Então tem verdadeiros festivais, com aquela preparação que aqui se dá para as vacas do Nordeste. Então eles fazem aquilo. Então nós precisamos, o movimento precisa refletir e ter coragem de cuidar das pessoas, coragem de repetir o que Prabhupada disse: pureza, compaixão, honestidade, austeridade, os 4 princípios éticos. A gente fala dos princípios reguladores, fica queimado pela natureza dogmática e não quer mais falar disso. Não precisamos realmente ficar falando, não comer carne, peixe, não sexo ilícito, não sei o quê. Não precisamos, mas pelo menos temos que falar da ética que respalda esses princípios que não são dogmáticos de fato. E a ética é compaixão. Temos que ter compaixão pelas pessoas. Temos que ter pureza. Como vamos cultivar pureza? Aí se entra nos detalhes em particular. Como vamos ser honestos? Porque não é só não mentir, não. É ser honesto completamente, é não omitir. Cuidar da verdade, empreender uma busca séria a respeito da verdade absoluta. E austeridade. Saber ser só. Saber viver com sua própria competência, sua própria capacidade. Não precisar fazer a cabeça. Então, esses princípios éticos, sim, eles não podem deixar de ser discutidos. Se temos, por causa da pressão, da cultura do país onde vivemos, que é um país cristão, e a gente aprendeu a ser tolhido desde muito jovem, e a gente agora ficou com a bronca dessa parte do cristianismo que é infantil, é uma bronca infantil, não precisa nada disso. A teologia cristã é libertária, não tem nada a ver com isso de fato. Porém, se a gente ficou com isso, não precisamos trazer isso para o nosso movimento. Mas também não queremos falar dos princípios, não falemos deles, mas vamos falar da ética, porque o movimento tem uma crise ética que acompanha a crise social, e se a gente não tomar cuidado, a gente vai só sobrar nesse oceano de Maia. Isso a viagem nesse oceano, cruzar esse oceano, que é previsto na linguagem do Bhagavatam, cruzar esse oceano necessita um capitão do navio. O verso Tonasandar-sito Datra Dustaram Vistitir Satam Kalim Satvaharam Kumsam Karnadhara e Varnavam. Um verso de Sutta Goswami, não. Um verso falado por Saurabhakarish, o sábio de Naimisharanya, apresentando a Sutta Goswami a sua apreciação sobre ele, para dizer, por desejo da providência, nós o encontramos para que possamos aceitá-lo como o capitão do navio, que vai nos ajudar a cruzar este perigosíssimo oceano da era de Kali. Então, nós temos que cruzar o oceano. Nós não podemos afundar o barco. Não podemos pular no oceano. Vai ser pior. Se pular do barco é pior. É tragado pelas feras que existem dentro do oceano. Então, nós temos uma responsabilidade muito grande. E isso só vai acontecer por transbordamento. Não será artificial. Não é com contas, não é com deliberações de reuniões. Não é nada disso. É com cultura de paz verdadeira, sem fingimento, com vontade de ser bom. Não é suficiente fazer o bem. É necessário ser bom. Uma pessoa boa fará o bem naturalmente. Mas uma pessoa ruim também pode fazer o bem. É só ver como o Bhagavad Gita descreve a natureza demoníaca, no capítulo Natureza Divina e Demoníaca. É só ver o que dizem os demônios. Eles disparam Ham Bogi. Eles falam assim, né? Eu sou o controlador, sou o desfrutador. Vou dar muita caridade e desfrutarei. Me regozijarei de dar caridade. Eles dão caridade também. Mas não é só isso. É necessário ser bom. Adotar a cultura de paz, de mudança da realidade do mundo material ilusório.
Então, não imagine que eu tinha preparado para falar, hein? Essas pessoas falaram coisas muito importantes para mim. Eu vou responder a cada um deles, então pode confirmar, dizer para eles isso, agradecendo, que eu vou fazer no devido curso do tempo. Eu não posso ainda me dedicar por causa da situação de meus olhos, mas eu vou dar prioridade a isso. Mas eu queria muito que todos vocês pudessem refletir um pouco sobre esses temas, porque Prabhupada queria que a gente mudasse o mundo. E a responsabilidade ainda existia, está em nossas mãos. Mesmo que façamos um pouquinho, ajuda no todo, na missão de Prabhupada. Tá bem? É só uma reflexão. Muito obrigado a vocês. Tem muita coisa pela frente. O nosso movimento... Nós estamos ficando idosos e muitos de nossos irmãos espirituais próximos de nós já partiram para outra. Nós ainda estamos aqui nessa luta e o tempo ficou muito curto. Então, eu não poderia perder uma oportunidade especial como essa para não expressar a minha preocupação mais profunda. Aqueles que estudaram no nosso instituto, que já foram 400 alunos que passaram nesses 19 anos, esse ano faremos 20, vamos fazer um congresso Bhakti Shastra. Esses alunos ouviram muito, ouviram coisas desafiadoras e foram estimulados a reflexões dessa natureza e de outras naturezas de ordem pessoal e tudo. Mas nem todos participaram. E quando eles retornam para o âmbito da ISKCON, encontram muitas vezes uma superficialidade muito grande, um tipo oba-oba, uma superficialidade muito grande, e não encontram o aprofundamento e a oportunidade de poder falar com profundidade reflexões transformadoras. Então, eu estou aproveitando o momento para aqueles que também não são do Instituto. Desculpem se eu estou abusando um pouquinho. Vou parar por aqui. Se vocês tiverem alguma pergunta desse tema, assim, talvez eu possa ainda responder. Não tem? Muito obrigado. Acho que continuamos com... Eu vou falar, depois a gente vai ter um grupo.